A paz do Senhor, querido professor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, estamos aqui para mais uma pré-aula, dando sequência aí ao nosso segundo trimestre do ano de 2019. Eu sou o pastor Ayrton Luciano, coordenador da Escola Bíblica Dominical, aqui da cidade de Criciúma, estado de Santa Catarina, e junto com a nossa equipe de mídia da nossa ADC TV, vamos aí nos próximos minutos levando subsídios para que você tenha uma ótima aula juntamente com seus alunos. Lembrando que nós temos a direção geral do nosso presidente da Assembleia de Deus de Criciúma, pastor Roberto Ronato Ouweiler. E é sempre um prazer ter você do outro lado assistindo às nossas pré-aulas. Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal aí pelo YouTube e deixar aí o seu like, compartilhar com os seus contatos para que mais pessoas possam ter acesso aí a este conteúdo da nossa Escola Bíblica Dominical. E nós vamos então à nossa lição de hoje. A lição de hoje é a lição de número 11 e nós temos como título da nossa lição o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Esta lição que será dada neste dia 16 de junho de 2019. Lembrando a todos que nós estamos falando nesse trimestre sobre o tabernáculo e aí sobre o tema símbolos da obra redentora de Cristo. Vamos então ao nosso texto áureo da nossa lição de hoje, que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 26, onde o texto nos diz o seguinte: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Está aí então o texto áureo, o texto de ouro, o texto precioso desta lição de hoje. A verdade prática nos diz o seguinte: nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Está aí a verdade prática da nossa lição, então. Nós temos um índice, e neste índice o panorama geral da lição, trazendo seus 3 tópicos principais. O primeiro tópico geral da lição vai falar sobre a escolha dos sacerdotes e a referência bíblica de Êxodo, capítulo 28, versículo 1. Segundo tópico geral da lição, vestimenta sacerdotal para o serviço. E o terceiro tópico geral da nossa lição vai falar sobre o sacerdócio de Cristo e a referência que está na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 23 até o versículo de número 28. Está aí então o panorama geral desta lição de número 11. Vamos na sequência com a introdução. E você tem aí esta introdução também na sua revista, tanto do aluno quanto a revista do professor. Eu vou dispensar aqui a leitura da introdução, você pode fazer esta menção aí juntamente com os seus alunos. Aqui nos nossos slides estão divididas em 2 partes, então, a nossa introdução. Nós vamos ao ponto central, diretamente para o ponto central, que é o ponto onde converge toda a nossa lição de hoje. E o ponto central nos diz o seguinte: o Senhor Jesus é o grande e único sacerdote do seu povo. Está aí então o ponto central da lição, trazendo Cristo, não só como o único sacerdote, mas como o grande e único sacerdote de seu povo. Aliás, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote por excelência. Vamos ao primeiro tópico geral da lição. Nós temos aqui o título deste primeiro tópico, que diz o seguinte: a escolha dos sacerdotes. E aí está a referência de Êxodo, capítulo 28 e o versículo 1. Eu sempre gosto de fazer menção da síntese já na entrada do tópico. E nós vamos então à síntese do tópico 1, trazendo o seguinte: para ser sacerdote era necessário pertencer à tribo de Levi.
ter um chamamento e viver em unidade e servir no tabernáculo. Olha só então, é o que era necessário para pertencer, ou para ser, melhor dizendo, um sacerdote. Tinha que pertencer à tribo de Levi, ter um chamamento e viver em unidade e também servir no tabernáculo. E nós vamos ver na sequência aí, dentro deste primeiro tópico geral da nossa lição, concernente então à escolha dos sacerdotes. Vamos na sequência com uma introdução a este primeiro tópico geral da lição. E nesta introdução nós colocamos aqui o seguinte: assim como Deus escolheu a linhagem sacerdotal levítica na antiga aliança, indicando sua soberania na escolha de obreiros para a sua obra, o ministério cristão do Novo Testamento se dá por meio do Espírito Santo. Ele é quem chama líderes para o ministério. Veja que lá na antiga aliança, a escolha dos sacerdotes foi feita por Deus. Embora o Senhor tenha usado homens como Moisés, como Arão, porém a escolha partiu de Deus. E no Novo Testamento não é diferente. Deus usa, é claro, homens na sua obra, mas a escolha se dá pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós temos uma referência como base para isto, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o versículo 2, que nos diz o texto: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Está aí o texto que eu fiz menção, Atos capítulo 13 e versículo de número 2. Então, a semelhança lá da antiga aliança, onde Deus era quem escolhia ou quem fez a escolha da tribo sacerdotal, assim no Novo Testamento, o Espírito Santo é quem escolhe obreiros para a sua obra. A igreja apenas reconhece aqueles que são chamados, ordenando-os então ao respectivo ministério a qual Deus o chamou. Vamos ao primeiro subtópico, então. Nós temos aqui: os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. Está aí o primeiro subtópico, então, falando ainda sobre a escolha dos sacerdotes. Os levitas agiam como substitutos dos primogênitos em Israel. Por motivo de Deus ter poupado os primogênitos por ocasião da primeira Páscoa, estes pertenciam ao Senhor. Deus escolheu os levitas para atuar no serviço do tabernáculo no lugar deles. Por isso, não esperava que fossem à guerra ou plantassem seus próprios alimentos. Eles deveriam se espalhar sobre toda a terra prometida e viver entre o povo, sendo sustentado com os seus dízimos, conforme a referência de Números, capítulo 18 e versículo 24. Está aí, então, esta menção em slide para que você possa utilizar aí juntamente com seus alunos, de que os levitas, eles agiam como substitutos dos primogênitos em Israel, conforme está o relato bíblico de que, por ocasião da primeira Páscoa, o Senhor poupou os primogênitos em Israel, ou seja, toda casa em que havia a marca do sangue do cordeiro, a casa era poupada e o primogênito não morria. Então, é claro que sucessivamente nós vamos entender que todo o primogênito pertencia então ao Senhor. Então, lá na Terra Prometida, posteriormente, para que cada tribo, então, não colocasse o seu primogênito à disposição do serviço de Deus ou entregasse para o Senhor escolhe uma única tribo, que é a tribo de Levi, para servir de substituto dos primogênitos dos filhos de Israel. Interessante que esta tribo, a tribo de Levi, eram separados unicamente, então, para o ministério, ou seja,
eles não saíam para a guerra, eles não plantavam o seu alimento e também não possuíam, vamos dizer assim, herdade entre os filhos de Israel. Porém, toda a sua atividade era voltada inteiramente para o ministério do tabernáculo. E aí nós temos uma referência, esta referência que está no livro de Números, e nós podemos fazer leitura. Números capítulo 18, versículo 19 até o versículo 24, onde nós mencionamos aqui. Muito bem, nós vamos a esta leitura e nos diz a palavra do Senhor desta forma. Está aqui, vamos lá, Números capítulo 18, versículo 19 em diante então. Todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecem ou oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti, e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. Concerto perpétuo de sal perante o Senhor para ti, para a tua semente contigo. Versículo 20. Disse também o Senhor a Arão, na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Versículo 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Versículo 22. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Versículo 23. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdareis. Está aí então esta referência bíblica que nós mencionamos aqui, de Números capítulo 18, versículo 19 até o versículo 24. Vamos ao segundo subtópico da nossa lição. Nós temos aqui características especiais dos levitas. Destacamos duas características especiais dos levitas, e aqui nós temos elas. Primeiro, o chamamento específico para o serviço do tabernáculo. Segunda característica especial dos levitas era a unidade, pois todos falavam a mesma língua, defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. E abaixo nós temos aqui o seguinte: as características dos levitas apontam para a unidade da igreja. Aliás, nós temos aqui o termo igreja, vem do grego, eclesia, ou conforme a tradução, nós temos aqui eclésia, que significa chamados para fora, reunião, ajuntamento. Podemos dizer que a igreja é o agrupamento de pessoas em congregações locais e unidas pelo Espírito Santo e que diligentemente buscam um relacionamento pessoal, fiel e leal com Deus e com Jesus Cristo. Nós vemos aí as características dos levitas apontando aí para a unidade da igreja então. Assim como os levitas foram chamados especificamente para o serviço do ministério e mantinham uma unidade entre si, assim também a igreja, cujo próprio nome traz o sentido de uma assembleia, vamos dizer assim,
tomando até mesmo a figura dos filhos de Israel, que quando Deus queria falar alguma coisa com eles, eles saíam das suas tendas e se reuniam a congregação para ouvirem a orientação do Senhor. Daí o termo eclesia, ou seja, chamados para fora, no sentido de uma reunião solene. E é assim que Deus fez conosco, né? Nos chamando deste mundo, vamos dizer assim, e fazendo-nos povo seu, passando-nos agora as orientações através da sua palavra, e nesse sentido podemos dizer que todos nós, salvos em Cristo, estamos unidos pelo poder do Espírito Santo, que faz esta união do seu povo. Nós, como igreja, sendo corpo de Cristo, e no sentido de corpo, somos membros uns dos outros, e quem faz esta união, então, é o Espírito Santo. A semelhança dos levitas, então, que nós mencionamos aqui, a questão da unidade, pois eles falavam a mesma língua, defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Características essas que também diz respeito à igreja do Senhor Jesus. Vamos na sequência com o terceiro subtópico do nosso tópico primeiro, que vai falar sobre a consagração sacerdotal. Tinha um só propósito. Vamos lá. Os levitas, pois, foram concedidos como dons a Israel, assim como os obreiros de Cristo foram entregues com o mesmo objetivos à igreja. É muito importante nós entender que é o Senhor quem dá obreiros para a sua igreja. Não é o sentido inverso, né? De dar igrejas para os seus obreiros. Não, o Senhor ele dá obreiros para a sua igreja. Assim como lá no Antigo Testamento, o Senhor ele concedeu os levitas como dons, vamos dizer assim, para servir no ministério do tabernáculo. E aí nós temos uma referência em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, o qual Paulo vai dizer o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, né? Então está aí a referência, Efésios capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. O texto diz que ele mesmo deu, né? E aí temos alguns ministérios dados para a igreja, obreiros com estas características e que são concedidos para o serviço da obra de Deus. Vamos na sequência com o segundo tópico geral da nossa lição. Nós temos aqui vestimenta sacerdotal para o serviço. E aí temos a síntese do tópico 2. Vamos à síntese do tópico 2, que nos diz o seguinte: a vestimenta sacerdotal tinha uma simbologia cerimonial relevante, a glória e o ornamento do santo ministério, né? Então está aí a simbologia cerimonial relevante da vestimenta sacerdotal, ou seja, a glória e o ornamento do santo ministério. Vamos na sequência com o primeiro subtópico da nossa lição. Nós temos aqui simbologia da vestimenta sacerdotal. Se o tabernáculo de Deus devia ser um lugar de beleza e esplendor, o sacerdote também devia estar vestido adequadamente. Suas vestes tinham o propósito de lhe conferir dignidade e honra, conforme Êxodo capítulo 28, versículo 2. Não por causa dele, mas como convém aquele a quem ele serve e representa.
Então aí está a questão da vestimenta, a simbologia da vestimenta sacerdotal. Nós entendemos perfeitamente pela Bíblia que o tabernáculo de Deus era um lugar de beleza, um lugar de esplendor, onde ali a glória de Deus se manifestava, vamos dizer, mais propriamente dito, embora todos os utensílios tenham a sua tipologia bíblica, apontando para a obra redentora de Cristo no Calvário, mas nós, como já vimos em lições anteriores, o ápice do tabernáculo era o lugar santíssimo, ali onde estava aquele objeto de maior destaque, que era a Arca da Aliança. Tudo isto, então, demonstrava tanto a beleza quanto o esplendor do lugar. E é claro que o sacerdote que iria ministrar neste lugar de beleza e esplendor, ele também tinha que se vestir adequadamente, até porque ele estava representando não a si mesmo, a pessoa do sacerdote, mas aquele que o escolheu para tal tarefa, ou seja, o próprio Deus. Então, devido ao ambiente e o ministério a qual ele estava servindo ou atendendo o chamado de quem o chamou, as vestes do sacerdote tinham que lhe conferir dignidade e honra, como nós fizemos menção aqui de Êxodo 22, ou seja, Êxodo 28 e 2. Vamos na sequência, nós temos aqui o segundo subtópico, a túnica chamada éfode, conforme Êxodo capítulo 28, versículo 4. Vamos lá. Aí nós temos uma figura ilustrativa do sacerdote e a sua vestimenta. Cada parte da sua vestimenta, dentre estas partes, está lá também destacado a figura do éfode. Vamos lá. Era uma espécie de avental sem manga que cobria a frente e as costas, unido por tiras em cada ombro e por um cinto. Consistia numa vestimenta ornamentada, com pedras colocadas em fivelas nos dois ombros, nas quais os nomes das tribos de Israel eram gravados. O sumo sacerdote tinha que observar normas rigorosas de santidade, pois era quem chegava mais próximo de Deus como mediador entre o povo e ele. E aí, como nós já mencionamos aqui, a figura ilustrativa. Nós vemos ali o éfode, que era este avental, vamos dizer assim, que ia por cima da vestimenta e que não tinha, vamos dizer assim, a parte das mangas e cobria tanto a frente quanto as costas do sacerdote. Logo em cima, nós vamos ver que ali, nos ombros do sacerdote, estavam colocadas duas pedras, uma no ombro direito, outra no ombro esquerdo, estas pedras, as quais estavam gravadas nelas o nome ou os nomes das tribos de Israel. Isto aqui nos fala da responsabilidade também, que o sumo sacerdote tinha de ser aquele que chegava mais próximo de Deus, como mediador entre o povo e Deus. Ele então tinha esta responsabilidade sobre si. Literalmente lhe pesava sobre os ombros a responsabilidade de interceder pelos filhos de Israel. E aí por isso, os nomes das tribos gravadas nestas pedras que ficavam nos ombros do sacerdote e logo junto ali estava o éfode, ou seja, este avental que cobria a vestimenta do sacerdote e os demais utensílios, como o peitoral, como o cinto, enfim, que estava ali na veste do sumo sacerdote. Vamos na sequência com o terceiro subtópico. Nós temos aqui o Urim e Tumim. E aí nós temos uma figura ilustrativa com o peitoral do
sumo sacerdote e as pedras ali representando Urim e Tumim. Eram pedras colocadas provavelmente sobre o peitoral do sumo sacerdote, representando a vontade de Deus. Numa pedra, a resposta positiva e na outra, a resposta negativa. No Antigo Testamento, o povo de Deus pedia a orientação divina para tomar cada decisão importante. E aí nós temos uma referência de Números, capítulo 26, versículos 55 e versículo 56. Embora existam outras referências na Bíblia, nós vamos encontrar, por exemplo, no livro de Esdras, no livro de Neemias, referências que fazem menção do Urim e Tumim, estas pedras que serviam para que a vontade de Deus, vamos dizer assim, ela fosse manifestada. Nós vamos ver, por exemplo, lá no Antigo Testamento, como eu disse, muitas referências, mas também no Novo Testamento nós vamos ver alguma prática que aparentemente era a semelhança desta prática que Israel tinha e que era, na verdade, ordenada pelo Senhor. Por exemplo, quando os apóstolos de Jesus, eles foram escolher um substituto para Judas Iscariotes, que havia se suicidado, tirado a sua vida, então eles lançaram ali sortes e a sorte caiu sobre Matias, que foi escolhido para o apostolado. Então, nós vemos que esta prática era uma prática que Deus havia estabelecido lá ainda na antiga aliança com o sumo sacerdote. Vamos na sequência, nós temos aí o terceiro tópico geral da nossa lição, onde está o sacerdócio de Cristo e a referência de Hebreus capítulo 7, versículo de número 23 ao versículo 28. E agora nós vamos à síntese do tópico 3. A síntese do tópico 3 nos diz o seguinte: o sacerdócio de Cristo é novo e perfeito, pois trouxe uma salvação perfeita, fazendo-se mediador de uma melhor aliança. Está aí então a síntese do tópico de número 3. Vamos à introdução deste tópico 3, que nós colocamos aqui o seguinte: no Novo Testamento, o Senhor Jesus, no Calvário, ergue-se como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, superior à ordem de Arão. Ele proveu uma salvação perfeita, fazendo-se mediador de uma melhor aliança. A partir desse sacrifício, não há mais necessidade de apresentar animais ou qualquer outra oferta para perdão dos pecados. Então, nós vemos perfeitamente aqui no Novo Testamento Jesus se levantando como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Nós vamos ver posteriormente, no decorrer da lição, que esta ordem sacerdotal era superior à ordem sacerdotal levítica. Então, Jesus ele se faz aqui mediador de uma melhor aliança. E através do seu sacrifício, nós vamos entender que não há mais a necessidade de sacrificar animais na presença de Deus, porque Jesus, ele, além de ser o ofertante, ele foi a própria oferta do sacrifício em nosso lugar, como o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira o pecado do mundo. Ele se ofereceu uma única vez para tirar o pecado de todo o mundo. Vamos então ao primeiro subtópico, aqui dentro do tópico de número 3. Um novo e perfeito sacerdócio. Nós temos aqui uma referência de Hebreus capítulo 6 e versículo 20, que nos diz o seguinte: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote
segundo a ordem de Melquisedeque. Na sequência, logo abaixo, nós temos aqui o seguinte: Jesus excedeu o sacerdócio levítico ao se tornar sumo sacerdote para todo o sempre. A misteriosa figura de Melquisedeque, conforme Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao versículo 20, reflete algo da natureza do sacerdócio de Cristo, ou seja, sua dupla função de rei e sacerdote, sua eternidade, sua superioridade em relação à ordem antiga. De certa forma, Levi reconheceu isso ao dar o dízimo a Melquisedeque através de seu antepassado Abraão. Está aí esta figura enigmática de Melquisedeque, que não aparece trazendo uma genealogia, e também nós não conseguimos contar os seus dias, trazendo a figura então de Cristo e a sua eternidade. Nós vamos ver que Melquisedeque exercia estas duas funções. Ele era rei e também era sacerdote, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Nós vamos ver ali. Interessante que ele traz em si esse nome de rei de justiça, trazendo ou prefigurando a própria figura do Senhor Jesus. Nós vamos ver que a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque estava aplicada à questão de Abraão, inclusive o pai da nação de Israel. Aliás, a Bíblia vai dizer que em um determinado momento, Abraão ele vence uma guerra contra alguns reis que haviam levado o seu sobrinho Ló como escravo, levaram Ló em cativo, e Abraão junta alguns homens, ele vai para a peleja, ele vence a batalha, e quando ele retorna agora trazendo os despojos, a Bíblia diz que ele então vai até a presença de Melquisedeque, rei de Salém, e ali Abraão lhe entrega os dízimos dos despojos, ou seja, o pai das promessas de Israel, ou seja, Abraão, ele entrega o dízimo reconhecendo a superioridade no ministério sacerdotal de Melquisedeque. De uma certa forma, nós vamos ver aí que Levi, ou seja, a tribo sacerdotal, reconhece também a superioridade de Melquisedeque, a semelhança da superioridade do sacerdócio de Cristo, onde o seu antepassado Abraão lhe entrega os dízimos de tudo a Melquisedeque. Vamos então, na sequência, nós temos aqui o segundo subtópico, que diz o seguinte: Jesus trouxe salvação perfeita. Se o sacerdócio de Arão e dos levitas fosse suficientemente bom, não haveria necessidade de mudança. Por ser um sacerdócio imperfeito e exercido por homens pecadores, foi substituído por um sacerdote perfeito, ou seja, pelo Filho de Deus, por Jesus. E aí nós temos uma referência bíblica de Hebreus, capítulo 7, versículo 26, que diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Está aí então a questão de Jesus, trazendo uma salvação perfeita. Aliás, os sacerdotes e o próprio sumo sacerdote da antiga aliança, eles eram tirados dentre os homens,
ou seja, eram homens mortais e pecadores. E havia a necessidade de substituição, até porque, como eram homens mortais, deveria de haver esta substituição para que sempre houvesse sacerdotes em Israel. Mas vindo Cristo, o sacerdote eterno, como nós já mencionamos aqui, segundo a ordem de Melquisedeque, ele oferece-se uma vez só. E ali, como nós já mencionamos também, ele é a própria oferta e o ofertante, tornando-se então o nosso sumo sacerdote eternamente, né? Esse nunca precisará ser substituído, porque ele é imortal como Filho de Deus. Vamos na sequência ao terceiro subtópico, encerrando já o tópico 3 da nossa lição. Jesus, o mediador de uma melhor aliança. Vamos lá. A lei foi dada por Deus em virtude do concerto que ele fez com seu povo. Ela funcionava como espécie de um tutor temporário para o povo de Deus até que Cristo viesse. O problema não estava na lei, mas no ser humano que não a cumpria. Veja bem que a lei de Deus ela é perfeita. E o problema não está na lei propriamente dita, mas no próprio ser humano que não cumpre a vontade de Deus, que não cumpre a vontade do Senhor. Então a lei, ela veio como uma espécie de tutor, uma espécie de aio, até que Cristo se manifestasse. Então, por isso que a Bíblia vai dizer que as coisas antigas eram bens ou sombras dos bens futuros, porém a realidade é Cristo Jesus. Nós temos aqui uma referência, vamos estar lendo esta referência, mas queremos dizer que Jesus, sendo o perfeito cumprimento da lei e dos profetas, ele veio para morrer em nosso lugar, resgatando-nos do pecado. E aí eu vou a esta referência para finalizar este terceiro subtópico ainda dentro do tópico de número 3. Nós temos aqui a referência de Romanos, capítulo 3, versículo 21 até o versículo 26. Vamos a esta referência, então, onde a palavra de Deus nos diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Versículo 26, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Uma referência muito oportuna e propícia para você ler aí também juntamente com seus alunos. Muito bem, nós chegamos ao final da nossa lição, trazendo aqui a conclusão, que nos diz o seguinte: quem recebe a Cristo como Salvador e Senhor, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, conforme a referência de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Andemos em novidade de vida para a glória de Deus. Ele é o nosso perfeito e sumo sacerdote. Está aí, então, a conclusão da nossa lição e nós queremos agradecer o carinho da sua audiência. Se você gostou aí
desta pré-aula, vamos dizer assim, este subsídio para a sua escola bíblica dominical. Deixe o seu like, compartilhe aí com seus contatos e não esqueça de inscrever-se no canal da ADC TV. Um grande abraço, até a próxima programação. Vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Ó, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei